Então vamos lá, pessoal, vamos à nossa terceira aula de limites e continuidade de uma função. Nessa aula veremos sobre limites obtidos graficamente. Na aula anterior, aprendemos a calcular o limite através de funções definidas em por ramo, enquanto que nessa aula vamos ver então os limites obtidos graficamente. Além de aprendermos a calcular limites, nesse caso a partir de condições, tá? Uma função definida por condição, também aprendemos a construir os gráficos aí das mesmas condições. Isso então foi na aula anterior. Agora, o limite pode existir então num ponto, mas a função pode não estar definida então no mesmo ponto. Agora, caso a função não esteja definida então no mesmo ponto, vamos dizer que essa função não é contínua naquele ponto, tá? Agora, caso essa função não seja contínua naquele ponto, vamos aprender a classificar o tipo de descontinuidade existente nesse caso, nesse ponto. Amigo, gostou da ideia? Vamos a então à aula. Olha aqui, temos assim limite e continuidade de uma função. Nessa vamos aprender aqui a calcular limites a então obtido graficamente. Atenção, atenção. Na aula anterior aprendemos como calcular limites laterais, tá? Vimos quando os limites laterais forem iguais, essa função, nesse caso, existe o limite neste ponto em estudo. Como se veja aqui. Nós podemos ter aqui então, um determinado ponto, vou ter que colocar ao lado aqui, então veja aqui. Aqui é um ponto A em que isso aqui é o eixo de x. Agora, se os limites laterais, nesse caso, o limite à esquerda, for igual ao limite à direita, limite quando a função tende a para o lado esquerdo, for igual quando nesse caso o x tende a pelo lado direito forem igual, então o limite existe nesse ponto. Não necessariamente a função deve estar definida então, naquele ponto. Basta que os limites laterais sejam iguais, então o limite existe nesse ponto. Como se Julie? Em forma aqui então de expressão analítica, seria assim. O limite, quando o x tende a pelo lado esquerdo, ou podemos começar aqui então pelo lado direito, dada como uma função f de x, for igual a limite, quando a função, ou quando x tende a pelo lado esquerdo da própria função, que é f de x, existir, for igual e existir. Então, nós podemos considerar assim, que o limite, nesse caso, é igual aqui a b, logo, o limite, conclusão, vamos colocar aqui, o limite, quando x tende a de f de x, então, este limite aqui existe, é igual a valor de b. Exatamente assim. Agora, condição de continuidade. Vamos aqui. Uma função, ela só será contínua num determinado ponto se obedecer essas condições. O limite, quando o x tende a tá? Num determinado ponto aqui, será contínua neste ponto se o limite tendendo a de f de x for igual, nesse caso, a função no ponto A em estudo. Então, caso essa condição seja satisfeita, nós podemos dizer que então essa função é contínua neste ponto. Sim, aí então é contínua, tá? Agora, caso isso então não esteja satisfeita, nós podemos dizer que então a função não é contínua neste ponto. Atenção, quando eu escrevo o limite tendendo aqui então a não colocando o símbolo aqui, tá? Isso quer dizer que são limites laterais. Ou seja, isso quer dizer que então o limite, quando x tende a pelo lado direito de f de x, é igual, nesse caso, então, a limite, quando x tende a então a pelo lado esquerdo da própria função f de x, é igual, nesse caso, a f de a. Agora, caso essa condição seja então satisfeita, nós podemos dizer que sim, a função é contínua neste ponto em estudo. Agora, a classificação de descontinuidade, caso aqui seja diferente ou aqui, vamos dizer que a função aqui é descontínua. Então, uma função pode ser descontínua e nós classificarmos a descontinuidade. Nós temos basicamente a descontinuidade da primeira espécie, da primeira então a espécie e descontinuidade da segunda espécie. Vimos tudo isso na aula anterior. Agora, o que seria a descontinuidade da primeira espécie? Descontinuidade da primeira espécie, nós podemos se ter eliminável, tá? Uma descontinuidade aqui está eliminável. Exatamente assim. E descontinuidade não eliminável. Não eliminável. Atenção. Agora, caso a descontinuidade seja então eliminável, também nós podemos dizer que essa descontinuidade também é eliminável ou removível. É a mesma coisa aí. Removível, tá?
removível. Agora, quando é que será que a descontinuidade da primeira espécie ainda está eliminável? Será da primeira espécie eliminável se por acaso os limites laterais forem iguais, tá? O limite quando x tende a pelo lado aqui está direito de f de x, for igual ao limite quando x tende a pelo lado esquerdo de f de x, e por sua vez, tudo isto aqui então for diferente nesse caso a função no ponto. Nós podemos dizer que então quando isso for acontecer, a função ela aqui é descontínua, mas sim é da primeira espécie aí eliminável. Só quando os limites existem, mas a função não está definida então naquele ponto. Logo, uma descontinuidade ainda da primeira espécie eliminável. Agora, quando é que será então na eliminável? Será na eliminável só e só se os limites laterais forem diferentes. O limite de f de x, quando x tende a aí nesse caso pela direita, de limite, tá? Limite quando x nesse caso tende a pela esquerda de f de x. Esse daqui está fora, está diferente. Nós podemos dizer que temos uma descontinuidade não eliminável da primeira espécie. Agora, quando é que será uma descontinuidade da segunda espécie? Quando o limite, quando x tende aqui a de f de x, for nesse caso ainda mais ou menos infinito. Pelo menos um dos limites laterais for então aí mais ou menos ao infinito, tá? Agora, é isso que você precisa saber, é isso que nós vimos na aula anterior. Apenas só foi uma revisão, só para você poder ficar craque aí. Gostou disto? Vamos então à prática. Vamos assim praticar. O exercício de número 1 temos o seguinte. Calcule os limites nos pontos dados e diga se é contínua ou não. Classifique o tipo de descontinuidade. Caso seja então aí descontínua, vamos classificar então o tipo de descontinuidade. Atenção, no exercício aí da linha A, temos o limite de f de x quando x tende a nesse caso a 1. Agora, onde é que está o i no nosso gráfico? Veja aqui. Terei que aumentar um pouquinho só, assim tá bom. Agora, no ponto A é aqui. Agora, como é que nós podemos calcular o limite quando x tende aqui a? Basta calcular aqui então os limites laterais. Caso esses limites sejam iguais, os limites laterais, nós podemos afirmar assim que o limite existe naquele ponto. Vamos a isso. O limite quando x tende nesse caso a 1 pela direita de f de x. Quando é que dá isto aqui? Suponha que essa função é uma função então f de x, tá? Agora veja aqui. Eu tentando aqui então à direita no lado de 1. Então veja o que vai acontecer aqui. Eu vindo deste lado, tá? Estou a vir deste lado, aí então, tentando aqui a 1. O que acontece com a função? Veja aqui, quando eu me aproximo cada vez mais de 1, esta função tende então a 0. Os valores de y, sempre vamos contar com o valor de y. O valor de y tende aqui então a 0. Veja que cada vez mais que eu me aproximo de 1, pelo lado então direito, esse gráfico, ou seja, essa função tende aqui então a 1. Exata, tende aí nesse caso a 0 aqui, tá? Me aproximando sempre de 1, ali, tende aqui sempre aí a 0. Logo, o limite quando x tende aqui então pelo lado direito, esse limite aqui dá 0, tá? Tende ele então a 0. Agora, veja aqui na segunda situação. Até eu posso eliminar tudo isso que eu escrevi aqui, só para poder você tentar visualizar aí, então bem na nossa segunda condição. Veja aqui. Nesse caso, nós podemos retirar tudo isto. Agora, tá bom. Veja aqui. O limite tendendo aqui a, nesse caso, podemos colocar aqui, limite quando x tende a então a 1 pelo lado aí esquerdo de f de x. Quando é que isso dá? Quando eu me aproximo saindo aqui então do lado esquerdo de 1, o que acontece com o gráfico, com a função? Veja aqui, aqui me aproximando sempre, essa função tende a 2, tá? Cada vez mais que eu chego a entrar no 1, pelo lado esquerdo, aí a função se aproxima sempre de 2. Logo, o limite quando x tende aqui a 1 pelo lado esquerdo, isto aqui tende, nesse caso, aí a 2. Conclusão, os limites neste ponto e este ponto são diferentes, limite e lateral são diferentes, logo, o limite quando a função tende aqui a 1 não existe. Nós podemos dizer assim, conclusão, limite quando x tende a então a 1 de f de x,
nós podemos escrever assim simplesmente, aí então não existe. Ou pode escrever aí então em letras mesmo, tá? Não em símbolos. Então não existe. É isso que você deve então fazer. Veja aqui. Os limites laterais, no primeiro caso, foram diferentes, então a função não existe, ou seja, então a função, quando o limite tende a 1, nesse caso, então não existe. Por quê? Porque os limites laterais foram diferentes. Agora, quanto à continuidade, meu amigo, essa função não é contínua nesse ponto. Um ponto de continuidade, isso implica que não há salto, tá? Não há um salto. Veja aqui, eu posso levar exatamente assim, remover tudo isto só para você poder tentar visualizar melhor, tá? Veja aqui, aqui há um salto, há uma descontinuidade. A parte de uma função é contínua tem que haver aqui então uma ligação. Quando você for a desenhar e levantar a sua mão e começar mais do outro lado, isso implica que a função é descontínua naquele ponto. Veja que se eu fosse a desenhar esse gráfico, o que eu faria? Faria assim e aqui levantaria a minha mão e começaria aqui. Logo, você deixa um espaço, um ponto de descontinuidade. Agora, quando é descontinuidade nesse ponto, vimos que os limites laterais são diferentes. Quando os limites laterais forem diferentes, temos uma descontinuidade da primeira espécie, mas aí então não eliminável. Mas não eliminável por quê? Ou da primeira espécie por quê? Porque nenhum desses limites laterais foi ou deu infinito. Agora, quando isso não acontece, nenhum desses limites dá infinito, logo a função é descontínua nesse ponto, e por sua vez os limites laterais também são diferentes, nós podemos dizer que então é uma descontinuidade da primeira espécie. É uma que então descontínua, a função não é contínua assim, não é contínua, tá? Não é contínua, em x se sente igual a então a 1, quando o tipo de descontinuidade ela é da primeira espécie não eliminável, tá? Não, então eliminável. Agora vamos então no segundo ponto. Temos aí em B temos o limite quando o x tende a 2 de f de x. Agora o raciocínio aqui é o mesmo. Veja aqui. Se eu for a caminhar, nesse caso, em 2 é aqui. Identifica então em 2 é aqui. Agora, eu caminhando nesse caso, a primeira coisa, calculo limites laterais. Porque é o limite quando a função tende naquele ponto. Basta que limites laterais existam e forem iguais. Logo, temos limite naquele ponto. Vamos investigar isso aí. Veja aqui, o limite, quando o x tende a entrar a 2, pelo lado aqui está direito. Veja aqui, eu me aproximando do lado aqui está direito de 2 dessa função. Cada vez mais que eu me aproximo, veja que eu tendo ali a 2. Sempre me aproximo, nesse caso, de 2. Cada vez mais que eu me aproximo de direito, desse ponto aqui está sempre tendo a entrar a 2. Logo, o limite de f de x naquele ponto é igual assim a 2. Agora, calcula aqui então o limite quando x tende a entrar a 2, mas pelo lado aqui está esquerdo. Cada vez mais que eu me aproximo, atenção aqui, cada vez mais que eu me aproximo do lado esquerdo de 2, o que acontece com a função? A função ainda continua tendendo aqui a 2, ou seja, no valor de y, amigo, repara aqui nos valores de y. No valor de y sempre tende a entrar a 2. Vamos aqui, tende ali a 2. Nos limites, meu amigo, não se interessamos quando a função é naquele ponto, mas sim quando a função tende ali a esse ponto em estudo. Logo, essa função também, o limite aí dá então 2. Veja, os limites laterais foram iguais, então nós podemos dizer que a função tem limite naquele ponto. Então, essa função, quando x tende aqui então a 2, nesse caso, de f de x, é igual também a 2. O limite existe naquele ponto, é igual assim a 2. Agora, quando a continuidade, veja aqui. Nesse ponto, se eu for também remover essas minhas escritas, tá? Vamos tirar aqui então com muito cuidado. Assim tá bom. Agora, se eu for a remover e veja aqui, essa função não é contínua nesse ponto. Se eu calculo o f de 2, por exemplo, vamos calcular aqui. O f de 2, o f nesse caso de 2, será igual a então a, coloca aqui, o f de 2 corresponde ali então a 2, existe sim. Logo, o f de 2 é igual assim a 2. Ou seja, os limites laterais são iguais e o f de 2 é igual assim a 2. Conclusão, a função se é contínua naquele ponto. Nós podemos dizer que então a função ela é contínua
tá? Continua naquele ponto, exatamente assim. Função ali é contínua. Agora vamos passar para no ponto 3. Vamos analisar também se há continuidade ou não. Agora, veja aqui. Se eu for a calcular aqui então os limites nesse ponto, aqui quando x tende aqui a 3, vamos largar mais, ou seja, vamos colocar mais para baixo. Limite quando x tende a 3, mas por lado aqui então à direita. Veja aqui. Cada vez que eu me aproximo deste lado direito dessa função, exatamente assim, o que acontece com os valores de y? O valor de y, amigo, sempre tende aqui a 1, a 0. Converge, nesse caso, ainda a origem, que é 0. Logo, o limite quando x tende aqui a 3, do lado aqui está positivo, essa função é igual assim a 0. Agora, pelo lado direito, limite pelo lado esquerdo, nesse caso, não é? Aqui de f de x. O que está a acontecer aqui? Veja aqui, cada vez mais que eu me aproximo, o que eu for a me aproximar de 3, mas de lado aqui está esquerdo, também a função sempre terá que se aproximar ali também a 0, tá? Se aproximem-se a 0. Agora, isso implica que o limite, quando a função aí se aproxima, nesse caso de 3 pelo lado então esquerdo, este limite é igual a 0. O limite sim existe. Agora, o limite existe, o limite, quando x, vamos colocar aqui, quando x tende a então a 3, de f de x existe sim é igual a então a 0. Vamos tentar aqui então sobre continuidade. Será que a função é contínua naquele ponto? Será que ela aqui é contínua ou descontínua? Vamos analisar aqui. Retirando aqui um pouquinho só, assim tá bom. Veja aqui, essa função, se eu faço o f de 0, que é no ponto de estudo, o que vai acontecer aqui? O f é então de 0, naquele ponto de estudo, me dá aqui quanto? Veja aqui. Aqui a função não está definida em 0. Temos uma bolinha que está aí aberta. Logo, o f é então de 3, nesse caso, dá aí 2, assim como nós temos aqui. A função está definida então nesse ponto aqui. O f é então de 3 é igual assim a 2, exatamente assim. Os limites laterais foram iguais, mas foi diferente então quando a função é igual a esse ponto. Tipo de descontinuidade. É uma descontinuidade assim eliminável da primeira espécie. Uma descontinuidade da primeira espécie, sim, ela aqui então é eliminável. Eliminável, exatamente assim, tá? Agora, é isso que você poderia fazer no primeiro exercício. Agora, vamos continuar assim, não podemos parar por aqui. Para você poder ficar mesmo craque nisto aqui, vamos ver aqui nos próximos exercícios. Vamos a isso. Olha aqui. Seja uma função a então f de x, calcule. Nós queremos calcular então esses itens. Amigo, presta atenção e veja aqui. Um assunto mesmo muito simples, mas que faz então a diferença. Veja aqui. Nós queremos aqui então o limite quando x tende aqui a 3, pelo lado aqui então à direita de f de x. É simples, né? Vimos lá. Quando eu me aproximo deste lado, veja o que vai acontecer. Exatamente assim. Me aproximando daqui, essa função tende aqui sempre a então a 1. Exatamente é assim, tá? Os y sempre tendem a 1. Ou seja, o limite aqui está à direita de 3 é igual assim a 1. Agora, o limite à esquerda de 3, o que vai acontecer? O limite aqui está à esquerda de 3, eu tenho que tratar deste lado. Quando eu me aproximo de 3 pelo lado aqui está à esquerda dele, a função sempre tende aqui a 3. Exatamente assim. A função aí sempre tende aí a 3, o valor de y. Logo, o limite quando x tende a 3 pelo lado aqui esquerdo é igual assim a 3. Agora, se os limites laterais são diferentes, isso implica que o limite não existe. Mas veja aqui. Agora, o que vai acontecer então a função no ponto 3? A função no ponto 3, vamos seguir. É que a função não está definida, vamos passar assim. Vamos até esse ponto onde existe aqui uma bolinha. Logo, corresponde ali a 4. Logo, a função no ponto 3 é igual assim a 4. Atenção aí. Limite, quando o x tende, até não podemos colocar nada, já tem tudo aqui. O limite quando o x tende aqui está 3 de f de x é igual a quanto? Isto aqui então não existe. Não existe mesmo. Porque os limites laterais foram diferentes, mas a função, ou seja, limites laterais foram diferentes. Quando os limites laterais forem diferentes, então não temos limite neste
neste ponto. Só teremos então o limite naquele ponto. Se por acaso os limites laterais forem igual, não nos interessa o limite se a função está ou é igual nesse ponto, está definida não. Só que basta que os limites laterais forem igual, então a função existe o limite neste ponto. Atenção aí. Quando a descontinuidade, vimos que essa é uma descontinuidade se da primeira espécie, porque nenhum desses limites laterais deu infinito. É uma descontinuidade da primeira espécie, tá? Primeira então espécie, mas além de ser da primeira espécie, isto aqui então é não eliminável. Não eliminável, tá? Eliminável. Exatamente assim. Não eliminável por quê? Não eliminável por quê? Porque os limites laterais foram então diferentes. Tá? Os limites laterais foram diferentes, não nos interessa a função contínua nesse ponto. Mas no ponto 3, a função sim, aí então a função temos o valor. Mas não necessariamente que a função é contínua naquele ponto, veja aqui. Nesse caso, nós podemos eliminar assim mais um pouquinho do som aqui, só para você poder então visualizar aqui, tá? Vamos retirar isto, assim tá bom. Só para você então poder então visualizar, tá? Veja aqui. Neste ponto, se eu for a desenhar esse gráfico aqui, chegando aqui, terei que tirar a minha mão e continuar aqui. Agora, quando você tira a sua mão e continua aqui, simplesmente temos aqui então um saldo. Aquele saldo, esse é um ponto de descontinuidade. Agora, veja aqui. Veja, meu amigo, aqui. Quando é que dá o limite? Quando o x tende aqui então aí a infinito. Atenção. Quando o limite tende a infinito, você olha aqui. O infinito não é neste lado. Não é ou é este lado daqui. Ora, cada vez mais que essa função tende lá ao infinito, imagine só. O que acontece com y quando eu tendo aqui a infinito? O y também aqui tende lá a menos infinito, tá? Este lado aqui é o lado negativo, que é menos ainda infinito. O y tende ainda a menos lá infinito. Agora, isso implica quando o limite tende aqui a infinito, este aqui tende aqui a menos infinito. Agora, vamos aqui então quando o limite tende, nesse caso, a entrar menos infinito. Vou acrescentar então esse item, só para vocês poderem ficar craque aí. Agora, quando o limite tende aqui a entrar menos infinito, não é neste lado, é sim neste lado aqui. O que é que acontece com esse gráfico? Esse gráfico tende sempre a entrar a zero, tá? Se aproxima aqui sempre a zero, logo aqui é igual assim, a zero. Já vimos aqui então um ponto a mais, só para vocês poderem ficar então aí craque neste negócio. Agora vamos para o nosso último exercício. Amigo, vamos fechar aqui então com tudo, só para você então ficar super aí craque, tá? Vamos a isso. Olha aqui o nosso último exercício, rapidamente vamos calcular aqui então os seguintes limites. Veja aqui, temos assim então o limite de g de x, quando x tende aqui então a 2, pelo lado aqui está positivo. Atenção, no lado positivo, que é o lado direito, este lado aqui. Imagina tentando aqui sempre a 2, mas por lado aqui está aí a direito. O que é que acontece com esse gráfico? Esse gráfico sempre aqui então tende, tá? Aqui sempre tende então lá a menos infinito, tá? Aqui tenderá sempre a menos infinito. O y sempre é color de y, que nós sempre olhamos, tende então aí a menos infinito. Logo, aqui a função ela aqui é menos infinito. Quando x tende aqui então a 2 para o lado aqui então esquerdo de g de x, vamos considerar que essa é a nossa função que é g de x. G a então de x na área, tá? Vamos a isso. Este lado, quando eu tendo a então a 2, pelo lado aqui então aí esquerdo, o que acontece com esse gráfico sempre tende aqui então aí a mais infinito. Exatamente assim. O valor de y sempre tende aqui então aí ao infinito mais positivo. Para lá, os valores são positivos. Logo, então, essa função daqui é igual assim a mais infinito. Agora, o f ou g no ponto dado aqui, então, o g de 2 aqui é um ponto de descontinuidade. Temos aqui, então, aí a assíntota, tá? Temos aqui, então, a nossa assíntota aqui vertical. Então, nos pontos de assíntota, a função não está definida. Logo, então, o g daquele ponto não existe. Aqui, não, nesse caso, existe. Agora, quando o limite existe ou não? O limite também, aí, então, não existe. Não existe por quê? Porque os limites laterais deram então os valores diferentes. Um deu mais infinito, outro deu menos infinito. Logo, ali, então, não existe. Conclusão sobre a classificação de ponto de descontinuidade naquele ponto, visto que a função se é descontínua. Amigo, um desses limites laterais deu infinito. Agora, caso isso aconteça, é uma descontinuidade da segunda espécie, tá? Da segunda espécie, nós podemos colocar aqui, da segunda então espécie. Vamos aqui então ao nosso último item, tá? Vamos aqui.
Imagine só, temos este limite daqui. O limite de 150, quando x tende a quinta mais infinito de f de x. As propriedades que nós vimos lá na aula 1 também são válidas aqui. Vamos aplicar aqui. Vimos lá que quando duas funções estão aqui a se dividir, que nós queremos calcular o limite dele, nós podemos separar assim em dois limites, tá? O limite quando x tende assim ao infinito, que é mais infinito 150, e aqui embaixo ficamos assim, tá, com o limite quando x tende, nesse caso, a mais infinito de f de x. Agora, veja aqui, o limite que tende aqui está a mais infinito de f de x, o que está acontecendo aqui? Quando isso tende aqui está sempre a mais infinito, esse gráfico sempre se aproxima ali, então, a 3, exatamente ali. Como se aproxima em 3, então o limite aqui é igual a 3. Aqui no denominador é igual a 3. Agora, aqui no numerador, o limite quando x tende aqui está mais infinito de 150. O limite de uma constante é igual à própria constante. Nós vimos isso aqui na nossa primeira aula. Logo, este limite dá aí 50. Meu amigo, temos aí resolvido. Com as propriedades de aula 1, que apesar que ainda não aplicamos a teste nesse momento, ou seja, ainda não usamos então em rigor, mas essas propriedades sempre aí são válidas e nós podemos sempre usar quando for necessário. Nós terminamos por aqui e vimos os limites aí obtidos pelo gráfico e classificamos o tipo de descontinuidade eliminável e não eliminável, que foi a aula então super top. Eu te vejo nos nossos próximos conteúdos. Até lá.